Jürgen Habermas, o discurso filosófico da modernidade. 12 lições. Prefácio. Modernidade, um projeto inacabado. Era o título de um discurso que pronunciei em setembro de 1980, quando recebi o prêmio Adorno. Esse tema, controvertido e multifacetado, não mais me deixou. Seus aspectos filosóficos têm penetrado mais fortemente na consciência pública, na esteira da recepção do neoestruturalismo francês, assim como o slogan pós-modernidade, na sequência de uma publicação de François Lyotard. O desafio proposto pela crítica neoestruturalista da razão constitui, assim, a perspectiva a partir da qual procuro reconstruir passo a passo o discurso filosófico da modernidade. Nesse discurso, a modernidade foi elevada, desde os fins do século XVIII, a tema filosófico. O discurso filosófico da modernidade coincide e cruza-se frequentemente com o estético. No entanto, tive de delimitar o tema. Essas lições não tratam do modernismo na arte e na literatura. Após meu retorno à Universidade de Frankfurt, ministrei aulas sobre esse assunto no semestre do verão de 1983 e no semestre de inverno de 1983 a 1984. Inseridas posteriormente, e nesse sentido fictícias, são a lição 5ª, que retoma um texto já publicado, assim como a última, que só elaborei estes dias. Expus as 4 lições iniciais pela primeira vez em março de 1983, no Collège de France, em Paris. Discuti as outras partes nas Mensa Lectures, em setembro de 1984, na Cornell University, Ithaca, New York. Tratei as teses mais importantes também em seminários no Boston College. Nas animadas discussões que, em todas essas ocasiões, mantive com colegas e estudantes, recebi mais sugestões do que as que puderam constar em notas de pé de página. Um volume da edição Suhrkamp, publicado simultaneamente, contém complementos de acento político ao discurso filosófico da modernidade. Frankfurt, dezembro de 1984. Capítulo 1. A consciência de tempo da modernidade e sua necessidade de autocertificação. 1. Na célebre introdução à coletânea dos seus ensaios sobre sociologia da religião, Max Weber desenvolve aquele problema da história universal, ao qual dedicou toda a obra científica de sua vida, a saber, por que fora da Europa, abre aspas, nem o desenvolvimento científico, nem o artístico, nem o político, nem o econômico seguem a mesma via de racionalização que é própria do Ocidente, fecha aspas. Para Max Weber, ainda era evidente a relação interna e não a meramente contingente entre modernidade e aquilo que designou como racionalismo ocidental. Descreveu como racional aquele processo de desencantamento ocorrido na Europa, que, ao destruir as imagens religiosas do mundo, criou uma cultura profana. As ciências empíricas modernas, as artes tornadas autônomas e as teorias morais e jurídicas fundamentadas em princípios formaram esferas culturais de valor que possibilitaram processos de aprendizado de problemas teóricos, estéticos ou prático-morais, segundo suas respectivas legalidades internas. O que Max Weber descreveu do ponto de vista da racionalização não foi apenas a profanação da cultura ocidental, mas, sobretudo,
o desenvolvimento das sociedades modernas. As novas estruturas sociais são caracterizadas pela diferenciação daqueles dois sistemas funcionalmente interligados que se cristalizaram em torno dos núcleos organizadores da empresa capitalista e do aparelho burocrático do Estado. Weber entende esse processo como a institucionalização de uma ação econômica e administrativa racional com respeito a fins. À medida que o cotidiano foi tomado por esta racionalização cultural e social, dissolveram-se também as formas de vida tradicionais, que no início da modernidade se diferenciaram principalmente em função das corporações de ofício. No entanto, a modernização do mundo da vida não foi determinada apenas pelas estruturas da racionalidade com respeito a fins. Emile Durkheim e J. H. Mead viram que o mundo da vida racionalizado é caracterizado antes por um relacionamento reflexivo com tradições que perderam sua espontaneidade natural, pela universalização das normas de ação e uma generalização dos valores que liberam a ação comunicativa de contextos estritamente delimitados, abrindo-lhe um leque de opções mais amplo. Enfim, por modelos de socialização que se dirigem à formação de identidades abstratas do eu e que forçam a individualização dos adolescentes. Em linhas gerais, esse é o quadro da modernidade, tal como traçado pelos clássicos da teoria social. Hoje, o tema de Max Weber é posto sob uma outra luz, tanto pelo trabalho dos que o reivindicam para si, quanto dos que o criticam. Somente nos anos 50, a palavra modernização foi introduzida como termo técnico. Desde então, caracteriza uma abordagem teórica que retoma a problemática de Max Weber, reelaborando-a com os instrumentos do funcionalismo sociológico. O conceito de modernização refere-se a um conjunto de processos cumulativos e de reforço mútuo, à formação de capital e mobilização de recursos, ao desenvolvimento das forças produtivas e ao aumento da produtividade do trabalho, ao estabelecimento do poder político centralizado e à formação de identidades nacionais. A expansão dos direitos de participação política, das formas urbanas de vida e da formação escolar formal, a secularização de valores e normas, etc. A teoria da modernização efetua sobre o conceito weberiano de modernidade uma abstração plena de consequências. Ela separa a modernidade de suas origens, a Europa dos tempos modernos, para estilizá-la em um padrão neutralizado no tempo e no espaço de processos de desenvolvimento social em geral. Além disso, rompe os vínculos internos entre a modernidade e o contexto histórico do racionalismo ocidental, de tal modo que os processos de modernização já não podem mais ser compreendidos como racionalização, como a objetivação histórica de estruturas racionais. James Coleman vê nisso a vantagem de não mais sobrecarregar o conceito de modernização, generalizado na teoria da evolução, com a ideia de um acabamento da modernidade e, portanto, de um estado final, ao qual deveriam seguir-se desenvolvimentos pós-modernos. Sem dúvida, a investigação desenvolvida nos anos 50 e 60 sobre a modernização criou as condições para a expressão pós-moderno pudesse circular também entre os cientistas sociais. Em face de uma modernização que se move por si própria
e se autonomiza em sua evolução, o observador social tem razões de sobra para se despedir do horizonte conceitual do racionalismo ocidental em que surgiu a modernidade. Porém, uma vez desfeitas as relações internas entre o conceito de modernidade e a sua autocompreensão, conquistada a partir do horizonte da razão ocidental, os processos de modernização que prosseguem, por assim dizer, automaticamente podem ser relativizados, desde o ponto de vista distanciado do observador pós-moderno. Arnold Gehlen sintetizou esta questão em uma fórmula marcante. As premissas do esclarecimento estão mortas. Apenas suas consequências continuam em curso. Dessa perspectiva, uma ininterrupta modernização social autossuficiente destaca-se dos impulsos de uma modernidade cultural que se tornou aparentemente obsoleta. Ela opera apenas com as leis funcionais da economia e do Estado, da técnica e da ciência, as quais se fundem em um sistema pretensamente imune a influências. A irresistível velocidade dos processos sociais aparece, então, como o reverso de uma cultura saturada, sem estado de cristalização. Cristalizada, assim designa Arnold Gehlen a cultura moderna, pois, abre aspas, todas as possibilidades que contém foram realizadas em seus elementos essenciais. Além disso, as possibilidades contrárias e as antíteses foram descobertas e integradas, de modo que, doravante, é improvável que as premissas venham a sofrer alterações. Se admitirmos essa ideia, perceberemos a cristalização mesmo em um domínio tão espantosamente agitado e multicolorido como o da pintura moderna. Fecha aspas. Como, abre aspas, a história das ideias se encerrou, fecha aspas, Gehlen pode constatar aliviado que, abre aspas, nós chegamos à pós-história, fecha aspas. Tal como Gottfried Benn aconselha, abre aspas, conte com o que possuis, fecha aspas. Esta despedida neoconservadora da modernidade refere-se, portanto, não à dinâmica desenfreada da modernidade social, mas sim à superfície de uma autocompreensão cultural da modernidade aparentemente ultrapassada. No entanto, entre os teóricos que não consideram que tenha ocorrido um desacoplamento entre modernidade e racionalidade, a ideia da pós-modernidade apresenta-se sob uma forma política totalmente distinta, isto é, sob a forma anarquista. Reclamam igualmente o fim do esclarecimento, ultrapassam o horizonte da tradição da razão, da qual a modernidade europeia entendeu outrora fazer parte, e fincam o pé na pós-história. Mas, diferentemente da neoconservadora, a despedida anarquista dirige-se à modernidade como um todo. Ao submergir esse continente de conceitos fundamentais que sustentam o racionalismo ocidental de Max Weber, a razão revela sua verdadeira face. É desmascarada como subjetividade subjugadora e, ao mesmo tempo, subjugada, como vontade de dominação instrumental. A força subversiva de uma crítica à la Heidegger ou à la Bataille, que arranca o véu da razão para exibir a pura vontade de poder, deve simultaneamente abalar a redoma de aço na qual se objetivou socialmente o espírito da modernidade. Dessa perspectiva, a modernização social não poderá sobreviver ao fim da modernidade cultural de que derivou. Não poderá resistir ao anarquismo imemorial, sob cujo signo se anuncia a
a pós-modernidade. Por mais distintas que sejam essas versões da teoria da pós-modernidade, ambas se distanciam do horizonte conceitual fundamental em que se formou a autocompreensão da modernidade europeia. As duas teorias da pós-modernidade pretendem ter-se apartado desse horizonte, tê-lo deixado para trás como horizonte de uma época passada. Ora, Hegel foi o primeiro filósofo que desenvolveu um conceito claro de modernidade. Em razão disso, é necessário retornar a Hegel se quisermos entender o que significou a relação interna entre modernidade e racionalidade, que permaneceu evidente até Max Weber e hoje é posta em questão. Temos de reexaminar o conceito hegeliano de modernidade para podermos julgar se é legítima a pretensão daqueles que estabelecem suas análises sobre outras premissas. Em todo caso, não podemos descartar a priori a suspeita de que o pensamento pós-moderno se arroga meramente uma posição transcendental, quando, de fato, permanece preso aos pressupostos da autocompreensão da modernidade, os quais foram validados por Hegel. Não podemos excluir de antemão que o neoconservadorismo ou o anarquismo de inspiração estética está apenas tentando mais uma vez, em nome de uma despedida da modernidade, rebelar-se contra ela. Pode ser que estejam simplesmente encobrindo com o pós-esclarecimento sua cumplicidade com uma venerável tradição do contra-esclarecimento. 2. Hegel emprega o conceito de modernidade, antes de tudo, em contextos históricos como conceito de época. Os, abre aspas, novos tempos, fecha aspas, são os, abre aspas, tempos modernos, fecha aspas. Isso corresponde ao uso contemporâneo do termo em inglês e francês. Por volta de 1800, Modern Times e Temps Moderne designam os 3 séculos precedentes. A descoberta do Novo Mundo, assim como o Renascimento e a Reforma, os 3 grandes acontecimentos por volta de 1500, constituem o limiar histórico entre a época moderna e a medieval. Hegel também utiliza esses termos em suas lições sobre a filosofia da história, para delimitar o mundo germânico cristão, que, por sua vez, se originou da antiguidade grega e romana. A classificação, ainda hoje usual, por exemplo, para a caracterização de disciplinas de história em Idade Moderna, Idade Média e Antiguidade, respectivamente História Moderna, Medieval e Antiga, só pôde se compor depois que as expressões novos tempos ou tempos modernos, mundo novo ou mundo moderno, perderam seu sentido puramente cronológico, assumindo a significação oposta de uma época enfaticamente nova. Enquanto no Ocidente cristão, os novos tempos significavam a idade do mundo que ainda está por vir e que despontará somente com o dia do juízo final, como ocorre ainda na filosofia das idades do mundo, de Schelling, o conceito profano de tempos modernos expressa a convicção de que o futuro já começou. Indica a época orientada para o futuro, que está aberta ao novo que há de vir. Com isso, a censura em que se inicia o novo é deslocada para o passado, precisamente para o começo da época moderna. Somente no curso do século XVIII, o limiar histórico, em torno de 1500, foi compreendido retrospectivamente como tal começo. Na qualidade de um teste, Reinhard Koselleck formula a questão de saber quando o nostrum aevum, o nosso tempo, passa a ser denominado nova aetas, os novos tempos. Koselleck mostra como a consciência histórica, expressa no conceito de tempos modernos ou novos tempos,
constitui uma perspectiva para a filosofia da história. A presentificação reflexiva do lugar que nos é próprio a partir do horizonte da história em sua totalidade. Também o singular coletivo história, que Hegel já utilizava naturalmente, foi cunhado no século XVIII. Abre aspas, a época moderna confere ao conjunto do passado a qualidade de uma história universal, o diagnóstico dos novos tempos e a análise das épocas passadas se correlacionam. Fecha aspas, citação de Koselleck, New Zeit, Época Moderna, 1979. A isso correspondem a nova experiência do progresso e da aceleração dos acontecimentos históricos e a compreensão da simultaneidade cronológica de desenvolvimentos historicamente não simultâneos. Constitui-se, então, a representação da história como um processo homogêneo, gerador de problemas. De modo concomitante, o tempo é experienciado como um recurso escasso para a resolução dos problemas que surgem, isto é, como pressão do tempo. O espírito do tempo, Zeitgeist, um dos novos termos que inspiram Hegel, caracteriza o presente como uma transição que se consome na consciência da aceleração e na expectativa da heterogeneidade do futuro. Abre aspas, não é difícil ver, fecha aspas. Escreve Hegel no prefácio à Fenomenologia do Espírito, abre aspas, que nosso tempo é um tempo de nascimento e de passagem para um novo período. O espírito rompeu com seu mundo de existência e representação, está a ponto de submergi-lo no passado e se dedica à tarefa de sua transformação. A frivolidade e o tédio que se propagam pelo que existe e o pressentimento indeterminado do desconhecido são os indícios de algo diverso que se aproxima. Esse desmoronamento gradual é interrompido pela aurora, que revela num clarão a imagem do novo mundo. Fecha aspas. Citação de Hegel. Uma vez que o mundo novo, o mundo moderno, se distingue do velho pelo fato de que se abre ao futuro, o início de uma época histórica repete-se e reproduz-se a cada momento do presente, o qual gera o novo a partir de si. Por isso, faz parte da consciência histórica da modernidade a delimitação entre, abre aspas, o tempo mais recente, fecha aspas, e a, abre aspas, época moderna, fecha aspas. O presente como história contemporânea desfruta de uma posição de destaque dentro do horizonte da época moderna. Hegel também entende o nosso tempo como o tempo mais recente. Ele data o começo do tempo presente a partir da cesura que o Iluminismo e a Revolução Francesa significaram para os seus contemporâneos mais esclarecidos no final do século XVIII e começo do XIX. Com esse magnífico despertar, alcançamos assim pensa ainda o velho Hegel, abre aspas, o último estágio da história, o nosso mundo, os nossos dias, fecha aspas. Um presente que se compreende a partir do horizonte dos novos tempos, como a atualidade da época mais recente, tem de reconstituir a ruptura com o passado como uma renovação contínua. É nesse sentido que os conceitos de movimento, que no século XVIII, juntamente com as expressões modernidade ou novos tempos, se inserem ou adquirem os seus novos significados, válidos até hoje. Revolução, progresso, emancipação, desenvolvimento, crise, espírito do tempo, etc. Estas expressões tornaram-se palavras-chave da filosofia hegeliana. Elas lançam uma luz histórico-conceitual sobre o problema que se põe à cultura ocidental, à consciência histórica moderna, elucidada com o auxílio do conceito antitético de tempos modernos. A modernidade não pode e não quer tomar dos modelos de outra época os seus critérios de orientação. Ela tem de extrair de si mesma
a sua normatividade. A modernidade vê-se referida a si mesma sem a possibilidade de apelar para subterfúgios. E se explica a suscetibilidade da sua autocompreensão, a dinâmica das tentativas de afirmar-se a si mesma, que prosseguem sem descanso até os nossos dias. Há poucos anos, Eide Blumenberg viu-se na necessidade de defender com grande dispêndio de indicações históricas a legitimidade ou o direito próprio da época moderna contra aquelas construções que afirmam uma dívida cultural da modernidade para com o legado do cristianismo e da antiguidade. Abre aspas, não é evidente que se coloque para uma época o problema de sua legitimidade histórica, como tampouco é evidente que ela se compreenda em geral como época. Para a época moderna, o problema está latente na pretensão de consumar ou de poder consumar uma ruptura radical com a tradição e no equívoco que essa pretensão representa em relação à realidade histórica, que nunca é capaz de recomeçar desde o princípio. Fecha aspas. Blumenberg cita como prova uma passagem do jovem Hegel, abre aspas, exceto algumas tentativas anteriores, coube sobretudo aos nossos dias reivindicar como propriedade dos homens, ao menos em teoria, os tesouros generosamente entregues ao céu. Mas qual época terá a força para fazer valer esse direito e dele se apossar? Fecha aspas. É no domínio da crítica estética que, pela primeira vez, se toma consciência do problema de uma fundamentação da modernidade a partir de si mesmo. Isso fica claro quando acompanhamos a história conceitual do termo moderno. O processo de distanciamento do modelo da arte antiga foi introduzido no início do século XVIII pela célebre Querelle des Anciens et des Modernes. O Partido dos Modernos insurge-se contra a autocompreensão do classicismo francês, quando assimila o conceito aristotélico de perfeição ao de progresso, tal como este foi sugerido pela ciência natural moderna. Os modernos questionam o sentido de imitação dos modelos antigos, com argumentos histórico-críticos, em contraposição às normas de uma beleza absoluta, aparentemente supratemporal, salientam os critérios do belo relativo ou condicionado temporalmente, articulando com isso a autocompreensão do iluminismo francês como a de um novo começo de época. Embora o substantivo modernitas, junto com o par antitético de adjetivos antique, moderne, já fosse empregado em um sentido cronológico desde a antiguidade tardia nas línguas europeias da época moderna, o adjetivo moderno foi substantivado só muito mais tarde, aproximadamente nos meados do século XIX e pela primeira vez ainda no domínio das belas artes. Isso explica por que as expressões moderne e modernité conservaram até hoje um núcleo de significado estético marcado pela autocompreensão da arte de vanguarda. Para Baudelaire, a experiência estética confundia-se, nesse momento, com a experiência histórica da modernidade. Na experiência fundamental da modernidade estética, intensifica-se o problema da autofundamentação, pois aqui o horizonte da experiência do tempo se reduz à subjetividade descentrada, que se afasta das convenções cotidianas. Para Baudelaire, a obra de arte moderna ocupa, por isso, um lugar notável na intersecção do eixo entre atualidade e eternidade. Abre aspas. A modernidade é o transitório, o efêmero, o contingente, é a metade da arte, sendo a outra o eterno e o imutável. Fecha aspas. Baudelaire, de Mallet, de Moderne Laben.
O ponto de referência da modernidade torna-se agora uma atualidade que se consome a si mesma, custando-lhe a extensão de um período de transição, de um tempo atual, constituído no centro dos tempos modernos e que dura algumas décadas. O presente não pode mais obter sua consciência de si com base na oposição a uma época rejeitada e ultrapassada, a uma figura do passado. A atualidade só pode se constituir como ponto de intersecção entre o tempo e a eternidade. Com esse contato sem mediação entre o atual e o eterno, certamente a modernidade não se livra do seu caráter precário, mas sim da sua trivialidade. Na concepção de Baudelaire, ela aspira a que o momento transitório seja reconhecido como o passado autêntico de um presente futuro. A modernidade afirma-se como aquilo que um dia será clássico. Clássico, de agora em diante, é o clarão da aurora de um novo mundo, que der certo não terá permanência, mas, ao contrário, sua primeira entrada em cena selará também a sua destruição. Essa compreensão do tempo, radicalizada mais uma vez no surrealismo, justifica a afinidade entre a modernidade e a moda. Baudelaire parte do resultado da célebre querela dos antigos e modernos, mas desloca de maneira característica o peso do belo absoluto e do belo relativo. Abre aspas. O belo é constituído por um elemento eterno, invariável, e de um elemento relativo, circunstancial, que será sucessiva ou combinadamente a época, a moda, a moral, a paixão. Sem este segundo, que é como o invólucro aprazível, palpitante, aperitivo do divino manjar, o primeiro elemento seria indigesto, inapreciável, não adaptado e não apropriado à natureza humana. Fecha aspas. Citação de Baudelaire. Enquanto crítico de arte, Baudelaire sublinha na pintura moderna o aspecto, abre aspas, da beleza fugaz e passageira da vida presente, do caráter daquilo que o leitor nos permitiu chamar modernidade. Fecha aspas. Baudelaire coloca entre aspas a palavra modernidade. É consciente do novo uso terminologicamente peculiar desse termo. Em consequência disso, a obra autêntica está radicalmente presa ao instante do seu surgimento. Exatamente porque se consome na atualidade, ela pode deter o fluxo constante das trivialidades, romper a normalidade e satisfazer o anseio imortal de beleza durante o momento de uma ligação fugaz do eterno com o atual. A beleza eterna revela-se apenas sob o disfarce dos costumes de época. Benjamin irá se referir mais tarde a essa característica com a expressão, abre aspas, imagem dialética, fecha aspas. A obra de arte moderna encontra-se sob o signo da união do autêntico com o efêmero. Esse caráter de atualidade justifica também a afinidade da arte com a moda, com o novo, com o ponto de vista do ocioso, do gênio, assim como da criança, que não dispõe da proteção constituída por formas de percepção convencionais e, por isso, são abandonados sem defesa aos ataques da beleza e dos estímulos transcendentes ocultos naquilo que há de mais cotidiano. O papel do dandy consiste, então, em colocar na ofensiva, de modo esnobe, esse tipo de extra-cotidianeidade que ele experimenta em manifestá-la com meios provocativos. O dandy combina o ócio e a moda com o prazer de provocar espanto, sem nunca ele mesmo ficar espantado.
É o especialista do prazer fugaz do momento do qual aflora o novo. Abre aspas, ele busca esse algo ao qual se permitirá chamar de modernidade, pois não me ocorre melhor palavra para exprimir a ideia em questão. Trata-se para ele de tirar da moda o que esta pode conter de poético no histórico, de extrair o eterno do transitório. Fecha aspas. Citação de Baudelaire. Walter Benjamin retoma esse motivo para tentar encontrar uma solução para o problema paradoxal de como obter critérios próprios, valendo-se da contingência de uma modernidade que se tornou eminentemente transitória. Enquanto Baudelaire se contentara com a ideia de que a constelação de tempo e eternidade se realiza na obra de arte autêntica, Benjamin quer retraduzir essa experiência estética fundamental em uma relação histórica. Constrói o conceito de tempo presente, Jetztzeit, em que se depositaram os fragmentos de um tempo messiânico ou acabado com a ajuda do tema da mimesis, que se tornou, por assim dizer, tênue e que fora pressentido nos fenômenos da moda. Abre aspas, a Revolução Francesa se via como uma Roma ressurreta. Ela citava a Roma antiga como a moda cita um vestuário antigo. A moda tem um faro para o atual, onde quer que ele esteja na folhagem do antigamente. Ela é um salto de tigre em direção ao passado. O mesmo salto, sob o livre céu da história, é o salto dialético da Revolução, como concebeu Marx. Fecha aspas. Benjamin não se rebela apenas contra a emprestada normatividade de uma compreensão da história que resulta da imitação de modelos passados. Ele luta igualmente contra aquelas duas concepções que, já no terreno da compreensão moderna da história, interrompem e neutralizam a provocação do novo e do absolutamente inesperado. Ele se volta, por um lado, contra a ideia de um tempo homogêneo e vazio, preenchido pela, abre aspas, obstinada fé no progresso, fecha aspas, do evolucionismo e da filosofia da história, mas também, por outro, contra aquela neutralização de todos os critérios que o historicismo opera quando encerra a história em um museu e desfia, abre aspas, entre os dedos os acontecimentos, como as contas de um rosário, fecha aspas. O modelo é Robespierre, que, citando a Roma antiga, invocou um passado correspondente, carregado de tempo presente para romper o contínuo inerte da história. Assim como ele tenta deter o curso inerte da história por meio de um choque produzido de maneira surrealista, a modernidade, diluída em atualidade, tem de colher sua normatividade das imagens refletidas de passados incitados, tão logo alcance a autenticidade de um tempo presente. Estes não serão mais percebidos como passados originariamente exemplares. O modelo baudelariano do criador de moda focaliza antes a criatividade, que opõe ao ideal estético de imitação dos modelos clássicos, o ato do pressentimento clarividente de tais correspondências. Parte 2. Excurso sobre as teses de filosofia da história de Benjamin. Não é fácil classificar a consciência do tempo expressa nas teses benjaminianas de filosofia da história. Inconfundíveis são as experiências surrealistas e os motivos da mística judaica que estabelecem uma peculiar aliança com o conceito de tempo presente. Dessas duas fontes se alimenta aquela ideia de que o instante autêntico de um presente inovador interrompe o contínuo da história e se desprende de seu curso homogêneo. Tal como ocorre na unificação mística com a chegada do Messias, a iluminação profana do choque força a uma suspensão, a uma cristalização do acontecer momentâneo. Para Benjamin, não se trata apenas da renovação enfática de uma consciência para a qual, abre aspas,
cada segundo é a porta estreita pela qual podia penetrar o Messias. Fecha aspas. Tese 18. Pelo contrário, Benjamin inverte a orientação radical para o futuro, que, em geral, caracteriza a época moderna sobre o eixo do tempo presente, a tal ponto que ela é transferida para uma orientação ainda mais radical para o passado. A expectativa do novo futuro só se cumpre por meio da reminiscência de um passado oprimido. Benjamin entende o sinal de uma suspensão messiânica do acontecer como, abre aspas, uma oportunidade revolucionária de lutar por um passado oprimido, fecha aspas, tese 17. No quadro de suas investigações sobre a história dos conceitos, Reinhard Koselleck caracterizou a consciência moderna do tempo, entre outros modos, mediante a diferença crescente entre o campo de experiência e o horizonte de expectativa. Abre aspas, segundo minha tese, amplia-se progressivamente na época moderna a diferença entre experiência e expectativa. Mais precisamente, a época moderna só se deixa compreender como um tempo novo desde o momento em que as expectativas começam a se afastar cada vez mais de todas as experiências feitas até então. Fecha aspas. A específica orientação para o futuro da época moderna só se forma na medida em que a modernização social escancara o campo de experiência de mundos da vida de expressão rural e artesanal, próprio da velha Europa, o mobiliza e desvaloriza como diretriz que regula as expectativas. O lugar dessas experiências legadas pelas gerações precedentes é ocupado, então, por aquela experiência do progresso, que confere ao horizonte de expectativa, até aí ancorado com firmeza no passado, uma, abre aspas, qualidade histórica nova, que sempre pode ser encoberta pela utopia, fecha aspas. Sem dúvida, Koselleck desconhece o fato de que o conceito de progresso serviu não apenas para a secularização de esperanças escatológicas e abertura utópica do horizonte de expectativas, mas também para mais uma vez obstruir, com o auxílio de construções teleológicas da história, o futuro visto como fonte de inquietude. A polêmica de Benjamin contra o nivelamento da apreensão que o materialismo histórico faz da história, em termos de teoria da evolução social, dirige-se a uma tal degeneração da consciência de tempo da modernidade aberta ao futuro, onde o progresso coagula, tornando-se norma histórica, é eliminada da relação do presente com o futuro a qualidade do novo, a ênfase no começo imprevisível. Nesse sentido, para Benjamin, o historicismo é meramente um equivalente funcional da filosofia da história. O historiador empático e que compreende tudo reúne a massa de fatos, isto é, o curso objetivado da história em uma simultaneidade ideal, para preencher desse modo, abre aspas, o tempo vazio e homogêneo, fecha aspas. A relação do presente com o futuro é assim privada de toda relevância para a compreensão do passado. Abre aspas, o materialista histórico não pode renunciar a um conceito de um presente que não é transição, mas para no tempo e se imobiliza. Porque esse conceito define exatamente aquele presente em que ele mesmo escreve a história. O historicista apresenta a imagem eterna do passado. O materialista histórico faz desse passado uma experiência única. Fecha aspas, tese 16. Veremos que a consciência moderna do tempo, à medida que se articula em documentos literários, sempre volta a se afrouxar e que sua vitalidade é continuamente renovada por um pensamento radicalmente histórico, dos jovens hegelianos até Heidegger, passando por Nietzsche e Georg von Wattenberg. O mesmo impulso determina as teses de Benjamin, servem à renovação da consciência moderna do tempo. Mas Benjamin sentia-se insatisfeito com a variante do pensamento histórico que até então era considerada radical. O pensamento radicalmente histórico
pode se caracterizar pela ideia de história da recepção. Nietzsche deu-lhe o nome de consideração crítica da história. O Marx, do 18 Brumário, praticou esse tipo de pensamento histórico. O Heidegger, de Ser e Tempo, ontologizou-o. De fato, reconhece-se ainda algo de evidente mesmo na estrutura coagulada no existencial da historicidade, aberta ao futuro. O horizonte de expectativas determinadas pelo presente comanda nossa apreensão do passado. Ao nos apropriarmos de experiências passadas para orientação no futuro, o autêntico presente se preserva como local de prosseguimento da tradição e da inovação, visto que uma não é possível sem a outra, e ambas se amalgamam na objetividade de um contexto histórico receptivo. Ora, há diferentes versões dessa ideia de história da recepção, segundo o grau de continuidade e descontinuidade a ser garantido ou produzido. Uma versão conservadora, Gadamer, uma conservadora revolucionária, Freire, e uma revolucionária, Korsch. Porém, o olhar orientado para o futuro dirige-se sempre do presente para um passado que está ligado, enquanto pré-história, a nosso respectivo presente, como por meio da corrente de um destino universal. Para essa consciência, dois momentos são constitutivos. De um lado, o arco histórico receptivo de um acontecer contínuo da tradição, no qual o ato revolucionário é assentado. E, de outro lado, a predominância do horizonte de expectativas sobre o potencial de experiências históricas que pode ser apropriado. Benjamin não discute explicitamente essa consciência histórico-receptiva, mas seus textos permitem concluir que ele desconfia, igualmente, tanto do tesouro dos bens culturais legados, que devem passar a ser posse do presente, como também da assimetria da relação entre as atividades apropriadoras de um presente orientado para o futuro e os objetos apropriados do passado. Em virtude disso, Benjamin propõe uma drástica inversão entre o horizonte de expectativa e o campo de experiência. Atribui a todas as épocas passadas um horizonte de expectativas insatisfeitas e ao presente orientado para o futuro designa a tarefa de reviver na reminiscência um passado que cada vez lhe seja correspondente, de tal modo que possamos satisfazer suas expectativas com nossa débil força messiânica. De acordo com essa inversão, dois pensamentos podem se combinar. A convicção de que a continuidade dos contextos de tradição é instituída tanto pela barbárie quanto pela cultura, e a ideia de que cada geração do presente carrega a responsabilidade não apenas pelo destino das gerações futuras, mas também pelo destino sofrido na inocência das gerações passadas. Essa necessidade de redenção das épocas passadas, que mantém suas expectativas apontadas para nós, lembra aquela representação familiar às místicas judaica e protestante da responsabilidade do homem pelo destino de um Deus que, no ato da criação, renunciou à sua onipotência em benefício da liberdade do homem, tornando-a igual à sua. Mas essas correlações com a história das ideias não explicam muito. O que Benjamin tem em mente é a ideia altamente profana de que o universalismo ético também tem de levar a sério as injustiças já sucedidas e, evidentemente, irreversíveis. De que há uma solidariedade das gerações com seus antepassados, com todos aqueles que foram feridos pela mão do homem em sua integridade física e pessoal, e de que essa solidariedade apenas pela reminiscência pode ser efetuada e comprovada. A força libertadora da rememoração não deve servir aqui, como desde Hegel até Freud, para dissipar o poder do passado sobre o presente, mas para dissipar a culpa do presente para com o passado. Abre aspas, uma vez que
irrecuperável é uma imagem do passado que ameaça desaparecer com cada instante presente que não se reconhece visado por ela. Fecha aspas, tese 5. No contexto dessa primeira lição, esse excurso deve mostrar como Benjamin entretece motivos de procedência inteiramente diversas, a fim de radicalizar mais uma vez a consciência histórico-receptiva. O desacoplamento entre o horizonte de expectativas e o potencial de experiência transmitido possibilita, antes de tudo, como mostra Koselleck, a oposição entre um tempo novo, que vive com seus próprios direitos, e aquelas épocas passadas com as quais a era moderna rompeu. Com isso, se alterou especificamente a constelação do presente na relação com o passado e o futuro. Por um lado, sob a pressão dos problemas que afluem do futuro, um presente convocado para a atividade historicamente responsável predomina sobre um passado de que se apoia por interesse próprio. Por outro, um presente que se tornou simplesmente transitório se vê prestando contas por suas intervenções e omissões ante o futuro. Ora, quando Benjamin estende essa responsabilidade orientada para o futuro às épocas passadas, aquela constelação se altera outra vez. Agora, a relação extremamente tensa com as alternativas do futuro, em princípio abertas, tange de imediato a relação com o passado que é, por sua vez, mobilizado pelas expectativas. A pressão dos problemas do futuro intensifica-se juntamente com aquela do futuro que passou e não se realizou. Ao mesmo tempo, porém, o narcisismo oculto da consciência histórico-receptiva é corrigido por esse movimento de rotação. Não mais apenas as gerações futuras, mas também as passadas, podem reivindicar a débil força messiânica da geração presente. A reparação anamnésica de uma injustiça, que de fato não pode ser desfeita, mas ao menos reconciliada virtualmente pela reminiscência, integra o presente no contexto comunicativo de uma solidariedade histórica universal. Essa anamnese constitui o contrapeso descentralizador em face da perigosa concentração da responsabilidade com a qual a consciência moderna do tempo, voltada apenas para o futuro, sobrecarregou um presente problemático que constitui, por assim dizer, o nó de uma trama. 3. Hegel foi o primeiro a tomar como problema filosófico o processo pelo qual a modernidade se desliga das sugestões normativas do passado que lhe são estranhas. Certamente, na linha de uma crítica da tradição que inclui as experiências da Reforma e do Renascimento e reage aos começos da ciência natural moderna, a filosofia dos novos tempos, da escolástica tardia até Kant, já expressa a autocompreensão da modernidade. Porém, apenas no final do século XVIII, o problema da autocertificação da modernidade se aguçou a tal ponto que Hegel pôde perceber essa questão como problema filosófico e, com efeito, como o problema fundamental de sua filosofia. O fato de uma modernidade sem modelos ter de estabilizar-se com base nas cisões por ela mesma produzidas causa uma inquietude que Hegel concebe como, abre aspas, a fonte da necessidade da filosofia, fecha aspas. Quando a modernidade desperta para a consciência de si mesma, surge uma necessidade de autocertificação, que Hegel entende como a necessidade da filosofia. Ele vê a filosofia diante da tarefa de apreender em pensamento o seu tempo, que para ele são os tempos modernos. Hegel está convencido de que não é possível obter o conceito que a filosofia forma de si mesma, independentemente do conceito filosófico da modernidade. Antes de tudo, Hegel descobre o princípio dos novos tempos, a subjetividade. Valendo-se desse princípio, explica simultaneamente a superioridade do mundo moderno e sua tendência à crise.
Ele faz a experiência de si mesmo como o mundo do progresso e, ao mesmo tempo, do espírito alienado. Por isso, a primeira tentativa de levar a modernidade ao nível do conceito é originalmente uma crítica da modernidade. De modo geral, Hegel vê os tempos modernos caracterizados por uma estrutura de auto-relação que ele denomina subjetividade. Abre aspas, o princípio do mundo moderno é, em geral, a liberdade da subjetividade, princípio segundo o qual todos os aspectos essenciais presentes na totalidade espiritual se desenvolvem para alcançar o seu direito. Fecha aspas. Quando Hegel caracteriza a fisionomia dos novos tempos, ou do mundo moderno, elucida a subjetividade por meio da liberdade e da reflexão. Abre aspas, a grandeza de nosso tempo é o reconhecimento da liberdade, a propriedade do espírito pela qual este está em si consigo mesmo. Fecha aspas. Nesse contexto, a expressão subjetividade comporta, sobretudo, 4 conotações. A. Individualismo. No mundo moderno, a singularidade infinitamente particular pode fazer valer suas pretensões. B. Direito de crítica. O princípio do mundo moderno exige que aquilo que deve ser reconhecido por todos se mostre a cada um como algo legítimo. C. Autonomia da ação. É próprio dos tempos modernos que queiramos responder pelo que fazemos. D. Por fim, a própria filosofia idealista. Hegel considera como obra dos tempos modernos que a filosofia apreenda a ideia que se sabe a si mesma. Os acontecimentos-chave históricos para o estabelecimento do princípio da subjetividade são a Reforma, o Iluminismo e a Revolução Francesa. Com Lutero, a fé religiosa tornou-se reflexiva. Na solidão da subjetividade, o mundo divino se transformou em algo posto por nós. Contra a fé na autoridade da predicação e da tradição, o protestantismo afirma a soberania do sujeito, que faz valer seu discernimento. A hóstia não é mais que farinha, as relíquias não são mais que ossos. Depois, a Declaração dos Direitos do Homem e o Código Napoleônico realçaram o princípio da liberdade e da vontade como fundamento substancial do Estado, em detrimento do direito histórico. Abre aspas, considerou-se o direito e a eticidade como fundados no solo presente da vontade do homem, já que outrora existiam apenas como mandamento de Deus, imposto de fora, escrito no Antigo e no Novo Testamento, ou presentes na forma de um direito especial em velhos pergaminhos, enquanto privilégios ou em tratados. Fecha aspas. Além disso, o princípio da subjetividade determina as manifestações da cultura moderna. Primeiramente, isso vale para a ciência, objetivamente, que, ao mesmo tempo, desencanta a natureza e liberta o sujeito cognoscente. Abre aspas, assim, todos os milagres foram contestados, pois a natureza é agora um sistema de leis conhecidas e reconhecidas, no qual o homem está em casa e só é considerado onde ele se sente em casa. Ele é livre pelo conhecimento da natureza, fecha aspas. Os conceitos morais dos tempos modernos são talhados para reconhecer a liberdade subjetiva dos indivíduos. Fundam-se, por um lado, no direito do indivíduo de discernir como válido o que ele deve fazer. Por outro, fundam-se na exigência de que cada um persiga os fins do bem-estar particular em consonância com o bem-estar de todos os outros. A vontade subjetiva ganha autonomia sob leis universais. Mas, abre aspas, só na vontade, enquanto subjetiva, pode a liberdade ou a vontade que é em si ser efetiva. Fecha aspas. A arte moderna revela a sua essência no romantismo. A forma e o conteúdo da arte romântica são determinados pela absoluta interioridade. Levada ao conceito por Friedrich Schlegel,
A ironia divina espelha a experiência de si de um eu descentrado, abre aspas, para o qual todos os laços estão rompidos e que somente quer viver na felicidade que o gozo de si mesmo proporciona, fecha aspas. A autorrealização expressiva torna-se o princípio de uma arte, que se apresenta como forma de vida, abre aspas. Porém, segundo este princípio, eu só vivo como artista se toda a minha ação e exteriorização permanecerem para mim apenas como aparência e assumirem uma forma que fique totalmente sob meu poder. A realidade efetiva somente alcança a expressão artística na refração subjetiva da alma sentimental. Ela é uma mera aparência por meio do eu, fecha aspas. Na modernidade, portanto, a vida religiosa, o Estado e a sociedade, assim como a ciência, a moral e a arte, transformam-se igualmente em personificação do princípio da subjetividade. Sua estrutura é apreendida enquanto tal na filosofia, a saber, como subjetividade abstrata no cogito ergo sum, de Descartes, e na figura da consciência de si absoluta em Kant. Trata-se da estrutura da autorrelação do sujeito cognoscente, que se dobra sobre si mesmo enquanto objeto para se compreender como uma imagem especular, justamente de modo especulativo. Kant toma essa abordagem da filosofia da reflexão como base de suas 3 críticas. Ele faz da razão o supremo tribunal ante o qual deve se justificar tudo aquilo que, em princípio, reivindica a validade. Com a análise dos fundamentos do conhecimento, a crítica da razão pura assume a tarefa de criticar o mau uso de nossa faculdade de conhecimento, talhada para a relação com fenômenos. Kant substitui o conceito substancial de razão da tradição metafísica pelo conceito de uma razão cindida em seus momentos, cuja unidade não tem mais que um caráter formal. Ele separa do conhecimento teórico as faculdades da razão prática e do juízo e assenta cada uma delas sobre seus próprios fundamentos. Ao fundar a possibilidade do conhecimento objetivo, o discernimento moral e da avaliação estética, a razão crítica não só assegura suas próprias faculdades subjetivas e torna transparente a arquitetônica da razão, mas também assume o papel de um juiz supremo perante o todo da cultura. Como dirá mais tarde Emil Lask, a filosofia delimita, a partir de pontos de vista exclusivamente formais, as esferas culturais de valor enquanto ciência e técnica, direito e moral, arte e crítica de arte, legitimando-as no interior desses limites. Até o final do século XVIII, a ciência, a moral e a arte diferenciaram-se institucionalmente também como áreas de atividade em que questões de verdade, de justiça e de gosto são examinadas de modo autônomo, isto é, sob seus aspectos específicos de validade. Por um lado, essa esfera do saber se isolara totalmente da esfera da fé, e por outro, das relações sociais juridicamente organizadas, assim como do convívio cotidiano. Nesses âmbitos, reconhecemos precisamente as esferas que Hegel compreenderá mais tarde como expressão do princípio da subjetividade. Na medida em que a reflexão transcendental, na qual o princípio da subjetividade se apresenta, por assim dizer, em sua nudez, reivindica ao mesmo tempo competência jurídica perante essas esferas, Hegel vê na filosofia kantiana a essência do mundo moderno concentrada como em um foco. 4. Kant expressa o mundo moderno em um edifício de pensamentos. De fato, isto significa apenas que na filosofia kantiana os traços essenciais da época se refletem como em um espelho, sem que Kant tivesse conceituado a modernidade enquanto tal. Só mediante uma visão retrospectiva
Hegel pode enfrentar a filosofia de Kant como autointerpretação decisiva da modernidade. Hegel visa conhecer também o que restou de impensado nessa expressão mais refletida da época. Kant não considera como cisões as diferenciações no interior da razão, nem as divisões formais no interior da cultura, nem, em geral, a dissociação dessas esferas. Por esse motivo, Kant ignora a necessidade que se manifesta com as separações impostas pelo princípio da subjetividade. Essa necessidade se impõe à filosofia assim que a modernidade se concebe como uma época histórica, assim que toma consciência da ruptura com os passados exemplares e da necessidade de aurir de si mesma tudo que é normativo enquanto problemas históricos. Coloca-se então a questão de saber se o princípio da subjetividade e a estrutura de consciência de si lhe é imanente são suficientes como fonte de orientações normativas, se bastam para fundar não apenas a ciência, a moral e a arte, de um modo geral, mas ainda estabilizar uma formação histórica que se desligou de todos os compromissos históricos. Agora a questão é saber se a subjetividade e da consciência de si podem obter-se critérios próprios ao mundo moderno e que, ao mesmo tempo, sirvam para se orientar nele. Mas isso significa que possam ser aptos para a crítica de uma modernidade em conflito consigo mesma. Como é possível construir, partindo do espírito da modernidade, uma forma ideal interna que não se limite a imitar as múltiplas manifestações históricas da modernidade, nem lhe seja exterior? Posta a questão desse modo, a subjetividade se revela um princípio unilateral. Com efeito, este possui uma força inédita para gerar uma formação da liberdade subjetiva e da reflexão e minar a religião, que até então se apresentava como o poder unificador por excelência. Mas esse mesmo princípio não tem força suficiente para regenerar no médium da razão o poder unificador da religião. A orgulhosa cultura reflexiva do iluminismo rompeu com a religião e, abre aspas, a pôs de lado de si ou se pôs ao lado dela, fecha aspas. O rebaixamento da religião conduz a uma dissociação entre fé e saber que o iluminismo não é capaz de superar por meio de suas próprias forças. Por isso, aparece na fenomenologia do espírito sob o título de mundo do espírito alienado de si. Abre aspas, quanto mais progride a formação, mais diverso é o desenvolvimento das manifestações vitais em que a cisão pode se entrelaçar, maior é o poder da cisão, e mais insignificantes e estranhos ao todo da formação são os esforços da vida, outrora a cargo da religião, para se reproduzir em harmonia, fecha aspas. Essa frase provém de um escrito polêmico contra Reinhold, o chamado Defensensschrift, de 1801, em que Hegel concebe a harmonia dilacerada da vida como sendo o desafio prático e a necessidade da filosofia. A circunstância de que a consciência do tempo se destacou da totalidade e o espírito se alienou de seu si, constitui para ele justamente um pressuposto do filosofar contemporâneo. Outro pressuposto necessário sobre o qual a filosofia pode empreender sua tarefa é, para Hegel, o conceito de absoluto, tomado de empréstimo inicialmente de Schelling. Com ele, a filosofia pode assegurar de antemão a meta de apresentar a razão como poder unificador. A razão deve certamente superar o estado de cisão em que o princípio da subjetividade arremessara não só a própria razão, mas também, abre aspas, o sistema inteiro das relações vitais, fecha aspas. Com sua crítica dirigida diretamente aos sistemas filosóficos de Kant e Fichte, Hegel quer, ao mesmo tempo,
encontrar a autocompreensão da modernidade que neles se exprime. Ao criticar as oposições filosóficas entre natureza e espírito, sensibilidade e entendimento, entendimento e razão, razão prática e razão teórica, juízo e imaginação, eu e não eu, finito e infinito, saber e fé, Hegel pretende responder à crise que está na cisão da própria vida. De outro modo, a crítica filosófica não se poderia propor a satisfação da necessidade que suscitou objetivamente. A crítica ao idealismo subjetivo é, ao mesmo tempo, a crítica de uma modernidade que só por esse caminho pode se certificar do seu conceito e, com isso, estabilizar-se sobre si mesma. Para isso, a crítica não pode nem deve se servir de outro instrumento senão daquela reflexão na qual reconhece a mais pura expressão do princípio dos novos tempos. Se a modernidade deve se fundar por seus próprios meios, então Hegel tem de desenvolver o conceito crítico de modernidade, partindo de uma dialética imanente ao próprio princípio do esclarecimento. Veremos como Hegel executa esse programa e, com isso, enreda-se em um dilema. Uma vez efetuada a dialética do esclarecimento, o impulso para a crítica do tempo presente se esgotará. Impulso que, entretanto, a colocou em movimento. No início, é preciso mostrar o que se oculta naquela antecâmara da filosofia, em que Hegel acomoda o pressuposto do absoluto. Os motivos da filosofia da unificação remontam às experiências de crise do jovem Hegel. Elas estão atrás da convicção de que a razão pode ser convocada enquanto poder reconciliador contra as positividades da época dilacerada. No entanto, a versão mito-poética de uma reconciliação da modernidade, que Hegel partilha inicialmente com Hölderlin e Schelling, permanece ainda presa aos passados exemplares do cristianismo primitivo e da antiguidade. Somente durante o período de Jena, Hegel consegue, com seu próprio conceito de saber absoluto, uma posição que lhe permite ultrapassar os produtos do esclarecimento, arte romântica, religião racional e sociedade burguesa, sem se orientar por modelos estranhos. Com esse conceito de absoluto, Hegel retrocede, todavia, em relação às instituições de juventude. Pensa em superar a subjetividade dentro dos limites da filosofia do sujeito. Disso resulta o dilema de ter de negar, afinal, a autocompreensão moderna, a possibilidade de uma crítica da modernidade. A crítica à subjetividade, dilatada em potência absoluta, transforma-se, ironicamente, em repreensão do filósofo à estreiteza de espírito dos sujeitos, que ainda não compreenderam sua filosofia nem o curso da história.